Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Este é um webinar aberto sobre a inteligência artificial e o marketing de conteúdo. Esta é uma iniciativa da Tecminho, do Departamento de Formação e Desenvolvimento Organizacional. Vamos lançando temas quentes, temas que estão na ordem do dia, com especialistas reconhecidos, com parceiros que admiramos. E neste momento temos connosco o Ricardo Grilo, que terminou muito recentemente o seu doutoramento na área da inteligência artificial ligada ao marketing digital, portanto, está cheio de ideias e de insights e de estruturas também que nos pode passar para nós compreendermos um pouco como é que se aplica a inteligência artificial a este mundo digital. A Tecminho, fazendo aqui um pequenino resumo, é uma interface da Universidade do Minho. Foi o primeiro a ser constituído no início dos anos 90, para, no fundo, ser uma ponte entre a universidade, a academia, no sentido de levar o conhecimento e a tecnologia gerada para as empresas e para apoiar também os profissionais. E, portanto, trabalhamos na área do empreendedorismo também, na gestão de projetos de inovação e desenvolvimento e, obviamente, também na área da formação, das competências e, portanto, estamos cá para trazer este debate, para ouvirmos o Ricardo e as partilhas que tem para fazer connosco e também para colocar todos à vontade para trazerem as vossas questões, as vossas dúvidas, preocupações relacionadas com o tema. Portanto, estejam à vontade para colocar as vossas perguntas aqui através da Zoom, no menu Questions and Answers. No final desta hora vamos dedicar cerca de 15 minutos a responder a essas perguntas. Vamos abrir aqui, o Ricardo vai aqui olhar para todas as questões e dar algumas orientações. Portanto, Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo connosco novamente. Obrigado. E vamos então lançar o tema. Será que é perda de tempo ou vale mesmo a pena apostar na inteligência artificial? A pena vale sempre, não é? Isso é inquestionável. Aqui agora a grande dúvida é como é que nós devemos de utilizar a inteligência artificial no marketing. Na realidade, essa é aqui a nossa dúvida e o nosso desafio, como é que devemos aproveitar esta ferramenta. Vamos a isso então. Vamos lá. Então, obrigado, Liliana, e boa tarde a todos e todas. Conforme a Liliana estava então a dizer, nós hoje, nos próximos 30 a 45 minutos, vamos falar sobretudo no que é a inteligência artificial aplicada ao marketing e ao marketing de conteúdo especialmente, falando também de SEO, e falamos aqui também bastante, ou vamos falar das várias ferramentas que existem disponíveis e de que forma é que as podemos utilizar, quais é que são as especificidades delas e também, eventualmente, alguns limites. Algumas coisas interessantes é a Google fez uma conferência em maio em que apresentou a inteligência artificial e, portanto, o webinar surge aqui praticamente um mês depois e não há imensas dúvidas, imensas questões e, portanto, também aquilo que é importante nós termos sempre em conta é que ainda estamos um bocadinho no início desta nova vaga e, portanto, há sempre também aqui um bocadinho uma espécie de conjecturas do que vai ser o futuro, está bem? Portanto, estão à vontade para fazerem comentários, fazerem perguntas. Não é de todo aquilo que vamos falar hoje uma verdade absoluta, mas sim aquilo que já sabemos e o que achamos que vai ser, tendo a certeza de que vai haver muita coisa que nós não vamos prever. Começando então aqui com o nosso webinar, temos 3 elementos fundamentais. Olhar para o potencial, portanto, qual é que é o potencial da inteligência artificial aplicada ao marketing de conteúdo, depois as várias ferramentas que existem e também uma questão de produtividade, porque tem também surgido aqui bastante ligada a esta questão do marketing e da produção em marketing e, portanto, inevitavelmente também falamos aqui um bocadinho sobre produtividade. Deixa-me só aqui. Então, aliando marketing de conteúdo e inteligência artificial, aquilo que nós sabemos é que, de facto, a inteligência artificial vai ter impacto em 3 canais, se quisermos, ou em 3 fases diferentes de quando estamos a olhar para marketing de conteúdo. E estamos a falar de criação, de distribuição e de otimização.
Dizer de outra forma, essencialmente vai impactar, sobretudo, a forma, a rapidez e também o tipo de criação que eu faço. A distribuição tem muito a ver também aqui numa ideia de que há novas ferramentas, ou muitas das ferramentas que existem, se pensarmos, por exemplo, nas redes sociais, que estão a implementar inteligência artificial. O Facebook, por exemplo, e para quem usa o Meta Ads, ou para quem faz publicidade em Facebook e em Instagram, por exemplo, já percebeu que já começa a existir alguma mudança na plataforma e no back-office, e na forma como nós podemos criar e até pedir sugestões na criação de conteúdo, e portanto a distribuição também vai ser aqui afetada, e depois otimização, e a otimização está aqui sobretudo pensada para questões também de SEO, desde sobretudo a conferência de maio que se fala se o SEO irá morrer, e esta é, pelo menos que eu me lembro, a terceira morte anunciada do SEO, ele continua aí, continua a ser importante, portanto, em princípio não vai morrer. O que vai acontecer é que efetivamente vai sofrer aqui algumas alterações, e eu também já vos digo o que é que está previsto ou o que é que já se sabe sobre isso. Antes de olharmos para a inteligência artificial propriamente dita, só fazer aqui uma breve introdução ao marketing de conteúdo, e essencialmente quando nós falamos de marketing de conteúdo, falamos de tudo aquilo que é criado no âmbito de promoção, de comunicação de uma marca e que pode assumir diferentes formatos. Aqui temos alguns formatos e passam por publicações em redes sociais, webinars como este, ou seja, este webinar que nós estamos agora aqui a fazer é também uma forma de marketing de conteúdo, de produção de conteúdo e de distribuição de conteúdo. Depois temos infográficos, valos, e-books, white papers, vídeos e por aí fora. E a inteligência artificial tem de facto impacto em praticamente todos estes formatos. Até porque praticamente todas as ferramentas através das quais nós criamos marketing para estes ou nestes formatos acabam também por estar a começar a incluir inteligência artificial. Depois, em termos de pirâmide, nós temos, se quisermos, três patamares distintos, e começando de baixo para cima, normalmente temos então o patamar da consciencialização, depois vamos para o interesse e temos a conversão, e aqui o último patamar, que muitas vezes está no terceiro, ou que também pode ser visto como um quarto, e que tem a ver com a fidelização ou a retenção. Ou seja, nós não podemos só pensar em converter, temos também de pensar em reter e em criar conteúdo específico para isto. Porque é que esta pirâmide é importante quando nós falamos em inteligência artificial? Porque aquilo que está previsto ou aquilo que se espera, e aliando então o marketing de conteúdo, a SEO e a inteligência artificial, é que de facto isto tenha um impacto sobretudo no início da pirâmide, aqui se começarmos de baixo para cima, portanto no ponto 3, no ponto da consciencialização, e que está muito direcionado, por exemplo, para o caráter informativo do conteúdo, ou seja, tudo o que tem a ver com intenção de pesquisa mais informativa e menos comercial ou navegacional, vai ter aqui, ou vai ser o que vai ter mais impacto na inteligência artificial, e isto, por exemplo, pensem em blogs e em jornais, poderão ser os mais afetados. Porquê? Porque, na verdade, aquilo que está a acontecer, e nós ainda não vemos isso nos nossos motores de busca, porque vai começar pelos Estados Unidos e depois vai disseminar-se, mas vou-vos mostrar um exemplo, é que de facto a forma como nos mostram resultados vai mudar, e o principal objetivo é fazer com que as pessoas ou os utilizadores não tenham necessidade de clicar nos links para verem informação sobre alguma coisa informativa, e os próprios resultados orgânicos vão começar a estar ainda mais para baixo. E portanto isso significa que tudo o que é informacional vai aqui perder terreno e pode perder conversão e tráfego, mas isso não significa que não continue a ser relevante, e tudo o que é mais comercial e navegacional, portanto que já começa a estar mais numa fase de interesse, de conversão e de retenção da pirâmide de marketing de conteúdo, ainda não está previsto que vá sofrer aqui grande impacto. E aqui também, quando falamos sobretudo de inteligência artificial no motor de busca Google, tá bem? Existem depois muitos outros motores de busca, mas por norma, quando nós fazemos conteúdo e quando pensamos em otimização, por defeito, pelo peso que tem, acabamos sempre por pensar no motor de busca da Google, mas pronto, depois existem naturalmente todos os outros. Então, o que é que nós temos assim de trajeto
muito simples ou simplificado para criarmos conteúdo em inteligência artificial. Essencialmente, seja qual for a ferramenta, eventualmente a mais conhecida será o ChatGPT, que é inserir uma instrução. A inteligência artificial aquilo que faz é, com essa instrução, em milésimos de segundos, percorre toda a internet para encontrar, eventualmente, a melhor resposta. Aquilo que nós temos de pensar é que, com a evolução da inteligência artificial, o que se espera é que estes resultados sejam cada vez mais contextuais, isto tanto em ferramentas como o ChatGPT como em motores de busca, e é aí que está o grande valor, em princípio, da inteligência artificial para o marketing e para o marketing de conteúdo, que é fazer com que o contexto em que a instrução ou que o pedido, a pesquisa é feita, vai ter impacto nos resultados que são mostrados para que sejam os melhores resultados possíveis para aquela pesquisa em específico. Depois, aquilo que faz a inteligência artificial é então processar todo o conhecimento de que dispõe e dar uma resposta. Este processo é importante para nós percebermos aqui um dos grandes temas em torno da inteligência artificial e que passam sobretudo por esta ideia de que eles são importantes para nós termos aqui algum cuidado no sentido em que o conteúdo da inteligência artificial tende a não ser conteúdo original, tá bem? Ou profundamente criativo. É muitas vezes uma reciclagem daquilo que já existe e, portanto, eu tenho que ter sempre esta atenção. Os motores de busca gostam de conteúdo original. Quando eu faço conteúdo único e exclusivamente através da inteligência artificial, mesmo que reformulado, ele tende a não ser original, criativo, humano, e, portanto, eu tenho que ter sempre este cuidado de o conteúdo que me é dado e eu vou trabalhá-lo e não copiar, colar, seja qual for o canal, essencialmente. E por isso é que também vos coloquei aqui este processo. Deixem-me só aqui então. Agora, olharmos para o marketing de conteúdo aplicado em diferentes canais, aquilo que nós vamos percebendo é que efetivamente o e-mail, ou e-mail marketing, social media, acabam por ser aqui os dois principais aspectos através dos quais, ou nos quais os marketeers usam para produzir conteúdo. E depois vamos tendo aqui outros elementos. Curiosamente, eu estava à espera que efetivamente blogs, por exemplo, tivessem mais impacto, mas também acredito que, como temos sempre esta questão da originalidade, de citações, de case studies, da experiência e da nossa própria voz, que acabamos por não utilizar tanto, eventualmente para produzir um artigo do blog de início a fim, provavelmente será sobretudo utilizado para fazer títulos, por exemplo, mas pronto, aqui já temos uma percepção do que é que está a ser usado e de que forma é que está a ser aproveitada a inteligência artificial para a produção de conteúdo. Se nós até quisermos pensar de uma forma bastante redutora, a inteligência artificial, numa primeira instância, aquilo que pode fazer não é necessariamente revolucionar a forma como produzimos conteúdo, mas é fazer com que seja tudo mais rápido. Portanto, se eu quiser, peço, dou uma determinada instrução, tenho um resultado, pego no resultado, utilizo e essa tarefa ou essa necessidade está suprida. E, portanto, mais que não seja, pode ser útil em termos de rapidez, mas sabemos sempre que a originalidade vai ficar para trás. Isto é um exemplo de uma app de inteligência artificial aquilo que, e o motivo pelo qual está aqui é só para fazer um apontamento importante e que é a inteligência artificial em marketing de conteúdo serve para nos ajudar e não para nos substituir. Pelo menos é a forma como eu tenho utilizado e a forma como tenho visto o debate sobre a inteligência artificial em marketing de conteúdo, e isto passa sobretudo por um elemento que é entender que efetivamente praticamente 80 e tal por cento, muito perto de 90% dos resultados que o Google ainda mostra são resultados escritos por humanos, e há efetivamente uma tendência para mostrar conteúdo que é, ou que tem pelo menos um ar de quem foi produzido por um humano e não por uma máquina ou por inteligência artificial. Obviamente que à medida que o tempo vai passando, a estatística aqui vai provavelmente esbater-se e a ideia da importância do conteúdo escrito por um humano tem vindo também a esbater-se. No entanto, ainda se nota uma tendência para se dar a prioridade a conteúdo escrito por pessoas e, portanto,
quando estamos a utilizar a inteligência artificial, é sempre importante pensar que é uma forma de me ajudar e não uma forma de me substituir. Dito isto, tenho uma pergunta para vocês, se também quiserem dar alguma resposta no chat, estejam à vontade, e que é: quais são os benefícios da inteligência artificial para marketing de conteúdo? Se vocês já utilizam, quais é que são os benefícios que têm tido? Se ainda não utilizam, quais é que são os benefícios que acham que poderão ter, ou que eventualmente quem utilize já tem, em utilizar a inteligência artificial em marketing de conteúdo? Se tiverem sugestões ou alguma ideia, também pela vossa experiência, digam, e depois no fim também revisitamos o que é que colocaram. O que é que temos visto aqui como algumas respostas? É que efetivamente ele pode ser fiável e preciso, no sentido em que muitas vezes em termos de escrita e de informação que dá, ele pode ser bem mais coerente do que nós. A ideia de erro humano acaba por ficar aqui um bocadinho mais controlado, e aquilo que se vê é que em média temos 3 a 6 erros por hora. Aquilo que também percebemos, eu não sei se já viram, acho que foi a partir da semana passada que começou a circular algumas respostas bastante duvidosas que a inteligência artificial, resultados de motores de busca foram dando a algumas pesquisas que os utilizadores foram fazendo, em que claramente aquilo não faz sentido, aquilo não está correto, no entanto foi o resultado que foi dado. O que é que isso também nos diz? É que efetivamente nós estamos aqui numa fase um bocadinho embrionária e portanto, é normal que existam erros e, portanto, temos de ter sempre atenção redobrada, que é como quem diz, reler tudo aquilo que nos é dado e garantir que temos uma postura crítica sobre aquilo que estamos a receber como resultado da nossa instrução. Depois, aqui, o que eu vos queria mostrar é, só para terem uma ideia, nós podemos ter a inteligência artificial a demorar no máximo até 16 minutos a escrever um artigo de blog até 1000 palavras. Estes 16 minutos são aqui, ou contabilizam em princípio, também as várias instruções que vamos dando, as várias revisões ou melhorias que vamos pedindo, e portanto ao fim de 16 minutos podemos ter eventualmente um artigo de blog até 1000 palavras, que já não é considerado propriamente long form, portanto já há aqui mais um short form content, e eles demoram, as ferramentas de inteligência artificial, cerca de 16 minutos. Se for um humano a escrever um artigo até 1000 palavras para um blog, a média vai entre 69 minutos até 4 horas e 10 minutos. 4 horas é praticamente uma manhã, dependendo de quando começamos a trabalhar, mas começamos às 8h30, 9, é praticamente uma manhã a escrever um artigo de blog, e inclui, obviamente, pesquisa, escrita, revisão, publicação. Ainda assim podemos ver que é uma diferença muito grande entre termos o apoio de uma ferramenta de inteligência artificial ou escrevermos por nós próprios. Eu não estou com isto a dizer que devemos optar por um ou por outro ou pelos dois, é só mesmo para vocês ficarem aqui com uma ideia do impacto de que estamos a falar, e eventualmente, à medida que as ferramentas forem ficando melhores, com mais informação, mais otimizadas, o tempo que demoram eventualmente acabará por diminuir. O mesmo connosco, quando vamos tornando especialistas num determinado tema, também vamos demorando menos tempo a escrever, porque, por exemplo, precisamos de menos tempo para rever e para pesquisar. Portanto, acaba por ser aqui exatamente a mesma coisa para a ferramenta de inteligência artificial. Depois, em termos de criação, nós temos várias ferramentas. Eu não utilizo todas estas ferramentas, mas tentei fazer um apanhado de tudo aquilo que existe, que poderá eventualmente fazer sentido para as pessoas que se inscreveram no webinar de hoje, e, portanto, tem aqui ferramentas para praticamente todo o tipo de pessoas em marketing de conteúdo, seja se for alguém que trabalha em marketing de conteúdo de uma forma mais transversal, portanto, que faça conteúdo para vários canais, ou então pessoas mais direcionadas e especializadas, por exemplo, Social Media Manager, Email Marketing Manager, por aí fora, e que também têm aqui ferramentas específicas. De todas aquelas que estão aqui, eu só utilizo o SEMrush, o ChatGPT e o HubSpot, e quer o SEMrush, quer o HubSpot não são propriamente ferramentas de inteligência artificial, aquilo que são ferramentas ou CRMs ou ferramentas de SEO, e que foram integrando
já a inteligência artificial nas suas próprias ferramentas. Já o ChatGPT é efetivamente uma ferramenta de inteligência artificial, e depois temos aqui uma série de outras e algumas mais conhecidas, como o Copy AI, o Writesonic e também o próprio Jasper também já começa a ter aqui alguma relevância em marketing de conteúdo. Também temos aqui algumas, como o Jasper, que acaba por ter depois aqui uma capacidade maior de conteúdo para vários canais e não é tão especializada. Se tiverem a oportunidade de explorar cada uma delas, façam-no. Eu vou-vos dar um exemplo do HubSpot, mas pronto, depois, eventualmente, deixo-vos aqui também o desafio de escolherem várias ou de testarem várias ferramentas. Aqui só uma nota sobre limitações. Obviamente, quando usamos as versões gratuitas, existem sempre algumas limitações. Coloquei-vos aqui só algumas para vocês terem então essa ideia. E efetivamente aqui o segredo é, existem dezenas de ferramentas neste momento, e portanto aqui o desafio é sempre percebermos qual é que é a melhor ferramenta para as nossas necessidades e para os nossos desafios e para aquilo que queremos fazer, os objetivos que queremos ter. Existem também ferramentas com mais ou menos capacidade analítica dos resultados que estamos a fazer, analítica dos próprios motores de busca, de tendências, e portanto depois vai também depender efetivamente do que quisermos e do que precisarmos. Aqui então um exemplo que eu vos queria dar é para o HubSpot. O HubSpot permite-nos fazer uma série de coisas, desde gestão de listas, base de dados, email marketing, workflows, SEO, e também escrever artigos de blog, inclusive também gestão de redes sociais. Começa a ser também uma ferramenta bastante completa, landing pages, por aí fora. E temos aqui então duas opções. A primeira opção, que é escrever de raiz, portanto somos nós que fazemos de A a Z tudo aquilo que queremos escrever, ou então fazer um artigo a partir da inteligência artificial. Se optarmos pela opção de escrever um artigo com inteligência artificial, ou com o apoio da inteligência artificial, isto é aquilo que nos vai aparecer, e portanto no blog Topic or Idea aquilo que é esperado é que nós sejamos capazes de passar à ferramenta aquilo que queremos escrever. Portanto, quase que fazer um briefing, se quisermos, ou uma explicação daquilo que é suposto obtermos, daquilo que esperamos da ferramenta, e depois temos o country of target audience, e isto quer dizer o quê? É basicamente nós pensarmos que pode ser eventualmente bastante diferente eu estar a escrever em inglês até para os Estados Unidos ou para o Reino Unido, por exemplo, porque usam palavras diferentes para descrever a mesma coisa, porque têm hábitos de consumo distintos, porque as plataformas podem ser mais populares num mercado do que no outro, e portanto pode ter aqui esta distinção, mas também depois o próprio idioma, ou seja, uma coisa é escrever mesmo sobre o mesmo tema para os Estados Unidos, para Portugal, para o Brasil, para a Índia e por aí fora, e portanto eventualmente é importante eu ter sempre aqui em consideração o mercado para onde eu estou a escrever, ou quem é que é o meu público-alvo. Depois vocês têm ali a azul, a keyword, e basicamente aquilo que é importante é eu já ter uma consciência de qual é que poderá ser a palavra-chave do meu artigo. Existem ferramentas melhores ou piores para eles próprios nos ajudarem a perceber quais é que são as palavras-chave do artigo, ou que poderão ser as palavras-chave. No entanto, eu tenho sempre que já ter uma noção para depois também perceber se aquilo que me está a ser dado faz sentido ou não. Tá bem? E, portanto, mesmo utilizando a inteligência artificial, temos que ter sempre, se quisermos, um pensamento de SEO por trás do conteúdo que estamos a fazer. Isto olhando para motores de busca, mas na realidade aplica-se cada vez mais também, por exemplo, a redes sociais. Na realidade, o próprio TikTok já é um exemplo e um caso de estudo para SEO, já existem cursos de SEO para TikTok, e as próprias ferramentas de inteligência artificial, como é o caso do ChatGPT, fala-se um bocadinho sobre se o Google será substituído pelo ChatGPT ou se poderá perder terreno, porque há muitas pessoas que já vão ao ChatGPT pesquisar o que querem e não ao Google, e portanto o próprio SEO vai acabar inevitavelmente também, na realidade já começa a ter esse impacto de ser necessário pensar nele para podermos eventualmente aparecer nos resultados que o ChatGPT dá, porque estamos a falar de bilhões de dados,
milhares de artigos todos os meses publicados, milhões de publicações nas redes sociais, e portanto, se eu e se eu usar a informação o mais próxima possível daquilo que a pessoa pesquisa, obviamente que isto vai sempre aumentar aqui a minha possibilidade de aparecer. Aquilo que acontece é que muitas vezes no ChatGPT não nos é dado o crédito do conteúdo que está a aparecer, não é dada a fonte de informação, e portanto às vezes surgem aqui algumas questões de direitos de autor, mas pronto, depois aí já são outras questões que não são provavelmente aqui tão importantes para nós. Depois temos aqui então já alguns títulos gerados, portanto como podem ver ele já nos dá aqui alguns títulos, e depois vou-vos mostrar qual é que foi o meu título, só para vocês perceberem porque é que estão a ver aqui estes resultados, mas ele já vos dá aqui algumas sugestões e depois dá-vos também a palavra-chave, e vocês podem gerar outro título se não estiverem satisfeitos com este, ou se quiserem ver eventualmente outras ideias e depois conjugar várias ideias e criarem vocês a vossa própria ideia. Do lado direito, ele dá-vos basicamente aquilo que é a dificuldade, a competitividade de ranquear por aquela palavra-chave. Portanto, aqui sempre então com o tal pensamento de SEO que eu vos falava, e na intenção de pesquisa era aquilo que eu vos dizia se falarmos palavras-chave informativas, comerciais, navegacionais. Pronto, aqui depois também é sempre importante ter isso em mente. Aqui os dados não são muito úteis porque a palavra-chave também não é particularmente útil, mas eventualmente se fosse por exemplo uma palavra moda, eventualmente os dados seriam muito maiores porque há imensa coisa a acontecer à volta da palavra moda, e portanto depois obviamente que a informação será tanto quanto melhor for a minha instrução. Aqui é então o que eu pedi, que é o título, é basicamente Marcelo Rebelo de Sousa dá dicas sobre escolher a melhor cor para pintar a nossa casa, e depois na descrição digo qualquer coisa como descubra quais são as dicas que Marcelo Rebelo de Sousa dá então para nós pintarmos a nossa casa, para pintar a sua casa. E portanto depois ele aqui o que faz é dar-nos uma série de sugestões e inclusivamente faz uma outra coisa que é o outline. O que é o outline? É basicamente se eu estou a fazer um artigo de blog, se eu estou a fazer um e-book, se estou a fazer um white paper, até eventualmente para um curso, para um webinar, e que são, neste caso, 5 ideias de subtópicos que poderá ser interessante falar no meu conteúdo. Ou até isto para redes sociais também faz sentido. Imaginem, querem fazer uma galeria à volta destas 5 ideias, ou um Reels, e aqui podem usar isto e garantir que o vosso conteúdo toca nestes 5 pontos. Se vos parecer tudo direitinho, fazem então gerar o artigo e ele vai começar a refletir sobre tudo aquilo que foi dado, e surge então o nosso extraordinário artigo de blog, que demora menos de 16 minutos a escrever, como podem ver. Depois, o que é que nós temos que fazer? Rever isto tudo, garantir que não há erros, tornar isto o mais humano possível, colocar fotografias, colocar links internos e externos, colocar imagens, otimizar imagens, colocar negritos, itálicos, bullet points, eventualmente se fizer sentido, podemos numerar os títulos, ou seja, isto aqui obviamente em princípio nunca será um resultado final, está bem? Nunca será algo que está pronto a ser utilizado, espero eu que o encarem assim, mas mais uma vez depois é um bocadinho aquilo que nós acharmos que faz sentido. Mas como podem ver, é um artigo bastante grande e isto demorou 10, 15 minutos a ser produzido, e que nós não conseguiríamos fazer se fosse só escrito por nós. Nós, pessoas que trabalham em marketing de conteúdo. Agora aqui algumas coisas importantes. Todos os resultados que nos vão ser dados vão sempre depender das instruções que nós damos. Isto é absolutamente inquestionável e é uma das poucas coisas que nós já sabemos. Sendo assim, há coisas que são importantes nós sabermos e fazermos, que é ser o mais específico possível, e eu poderia ter sido bem mais específico no meu pedido que fiz, por exemplo, eu disse que o Marcelo Rebelo de Sousa era um especialista, mas é um especialista em quê? Portanto, dizer qual é que é a especialidade do Marcelo Rebelo de Sousa, dizer qual é que é o tipo de casa. Portanto, estamos a falar
de casas que são... Que tipo de casas? São casas em madeira? São casas para o Alentejo, que seguem provavelmente uma tipologia diferente? São casas nos Estados Unidos? São casas no Chile? Que tipo de casas é que nós já estamos a falar? Grandes, pequenas? Portanto, eu posso ser extremamente específico, mais antigas, mais contemporâneas, qual é que é o tipo de arquitetura, enfim, tudo aquilo que eu conseguir dizer vai fazer com que o meu resultado seja sempre diferente. Depois, ajustar as instruções. O que é que isto quer dizer? Eu recebo o resultado e com base nesse resultado eu posso fazer outro pedido, outra instrução. Ou seja, aquilo que é expectável é que nós vamos tendo aqui quase que uma conversa com o ChatGPT para ele ir melhorando também, ou com outra ferramenta, neste caso com o HubSpot, para ele ir também melhorando aquilo que nos está a dar e não ficar satisfeito logo com aquilo que ele nos dá. Depois até podemos fazer algumas brincadeiras. Imaginem, poderíamos dizer que queremos que ele nos dê um artigo, então, como se fosse o Marcelo Rebelo de Sousa enquanto especialista em decoração, mas que tenha um tom de voz que siga, por exemplo, a descontração e a boa disposição do Fernando Rocha. Ou seja, nós depois podemos aqui aliar e brincar. Obviamente que aqui é sempre tudo aqui, os exemplos que vos estou a dar são um bocadinho estapafúrdios, mas efetivamente pensem sempre que quanto mais específicos e quanto mais claros forem no que quiserem, melhor, e vão testando, tá? E vão fazendo brincadeiras para perceber até onde é que podem ir ou a ferramenta que usam consegue ir. Depois, refinar o conteúdo manualmente, então aquilo que eu vos dizia, trabalhar sempre com base naquilo que vos dão, acrescentarem uma série de coisas e acrescentarem coisas que muitas vezes só são possíveis através de humanos, por exemplo, testemunhos, estudos de caso, histórias, exemplos, coisas mais anedóticas, no sentido de coisas mais privadas, entre aspas, que surgem da experiência e dos anos, eventualmente, de trabalho que se vai ter. Só aqui respondendo à Lisette, porque aquilo que a pergunta que a Lisette faz é pertinente no momento em que nós estamos, sobre imagens e vídeos, que ferramentas gratuitas de inteligência artificial é que nós podemos usar. Isso vai depender, ou seja, se nós quisermos efetivamente gerar imagens, existem uma série de ferramentas, o próprio ChatGPT na versão paga tem algumas possibilidades. Depois temos ferramentas mais tradicionais, como o próprio Photoshop, que também pode ser uma boa ferramenta. Photoshop, Illustrator, tudo o que é Adobe, também começa a ter ferramentas de inteligência artificial, seja para imagens, seja até para fazer pequenos clipes de vídeo, muito direcionados sobretudo para esta ideia de vídeos até 7 segundos, 10 segundos, por causa dos shorts do YouTube. Estas ferramentas também têm vindo aqui um bocadinho a fazer este trabalho, e depois existem algumas ferramentas online de criação de conteúdo visual, sobretudo. Eu diria que eu neste momento só utilizei o ChatGPT, Photoshop, Illustrator, foi sobre tudo isso, mas tem uma série delas online. Vai depender até onde é que quer ir efetivamente nos vídeos, e sobretudo vídeos terá sempre que ter, em princípio, uma ferramenta paga se quiser brincar mais com os resultados. Nas versões gratuitas acabam por ser um bocadinho mais limitadas, como é o caso do ChatGPT, pode ser bastante porreiro na versão paga. Mas depois temos aqui já uma resposta para o princípio da Lisette, e que pode ser teste. Estas ferramentas não conheço, a Leonardo sim, mas as restantes não, e veja o que é que lhe dá. Depois aqui alguns exemplos, são só efetivamente o quê? Coisas que nós temos que garantir que efetivamente fazemos quando estamos a olhar para o marketing de conteúdo mais escrito, naturalmente, e que é o quê? Por exemplo, otimização de SEO, o próprio gerador e criação de imagens e vídeos. Depois temos uma outra coisa que é a otimização, ou seja, não nos podemos esquecer de garantir que não têm peso excessivo, que têm descrições na imagem e nos vídeos antes de fazerem upload, seja para que sítio for. Portanto, todas as boas práticas continuam
a ser importantes, fazer testes AB, a inteligência artificial consegue-nos, aliás, ajudar nisto, em publicidade online, por exemplo, mas também em landing pages, fazer esta gestão mais fácil de testes AB para perceber o que é que funciona melhor, seja de imagem, seja de texto, e, portanto, gerir isto tudo, e depois até próprio calendários de marketing de conteúdo colaborativos, seja se nós damos ferramentas como o Monday, o Asana, outras ferramentas também, começa aqui a existir também a intromissão da inteligência artificial, portanto isto permite-nos depois, em termos de produtividade, sermos bastante melhores e mais ágeis naquilo que estamos a fazer. Depois, a inteligência artificial não tem necessariamente um limite, ou seja, tudo o que está aqui nós conseguimos fazer através da inteligência artificial. Existem ferramentas para geração de voz, de locução, imagens, vídeo, SEO, chats, landing pages, gestão, análise de dados ou reportes, portanto, efetivamente, começa aqui a estar praticamente em todo lado. Olhando para o ciclo de produção de marketing de conteúdo, nós temos aqui um modelo de 5 fases, existem outros modelos, depois também vai depender do tipo de copywriting, por exemplo, que estão a fazer, mas efetivamente temos aqui alguns aspectos importantes, que é, primeiro, planear, depois vamos para preparar planeamento, o calendário, enfim, tudo aquilo que é a organização, a seguir produzir, calendarizar e distribuir, e finalmente publicar, promover e eventualmente reciclar. Tendo em conta, sobretudo, se nós fizermos conteúdo, aquilo que se chama de conteúdo evergreen, eventualmente depois este conteúdo quase que volta a entrar na roda, porque pode voltar a ser publicado, sobretudo atualmente, se falarmos em redes sociais, o que publicamos hoje, daqui a meio ano, eventualmente já ninguém se recorda. Se falarmos em e-books ou mesmo webinars, podemos reciclá-lo também uma série de meses mais para a frente, e portanto este ciclo é, se quisermos, um ciclo que não termina quando nós fazemos as 5 fases, que ele pode ser sempre reativado dependendo do conteúdo e se fizer sentido. Aqui a inteligência artificial pode nos ajudar em praticamente todos os elementos, e nós, quando falamos, por exemplo, em planear, em priorizar, nós podemos utilizar ferramentas como o ChatGPT para percebermos, ou o SEMrush, para perceber o que é que podem ser prioridades, ou o BuzzSum, por exemplo, ou seja, o que é que efetivamente está a ser um tópico relevante nos motores de busca, no Twitter ou noutras redes sociais, e como é que nós podemos cavalgar essa relevância e essa atualidade do conteúdo. E, portanto, inclusivamente em termos de estratégia, a inteligência artificial dentro do marketing de conteúdo pode ser e deve ser utilizado. Depois, o que é que nós sabemos sobre o conteúdo que publicamos, sobre o Google e sobre a forma como ele está a gerir a inteligência artificial? Basicamente, focar em 2 coisas importantes. Uma, ser original e ser útil. Isto aplica-se a todo o tipo de conteúdo, isto sendo que estamos a falar de imagem, vídeo ou texto. E, efetivamente, o vídeo e a imagem, mas sobretudo o vídeo, tem vindo a ganhar grande destaque, seja nas redes sociais, seja nos motores de busca, e, portanto, se nós conseguirmos produzir mais e melhor conteúdo de vídeo, pode ser aqui uma boa forma de alavancar os resultados que temos, ou até, por exemplo, se tudo que é um tráfego para o nosso website é muito baseado em palavras informativas, por imaginem o que é inteligência artificial, pode ser um exemplo de um conteúdo informativo. Se eu colocar vídeos ou imagens, dependendo obviamente das imagens, da qualidade, da relevância, tudo isso, mas sobretudo o vídeo, pode ajudar aqui, por exemplo, a alavancar a relevância desse conteúdo e a fazer com que, se houver uma perda de tráfego e de conversão, essa perda seja menor, eventualmente. Efetivamente, a originalidade e a utilidade, e, portanto, combinar a inteligência artificial com esta utilidade e com esta originalidade, e também com tudo aquilo que advém da experiência humana. E a inteligência artificial é, sobretudo, se quisermos, uma fonte de informação e uma fonte de desbloqueio, porque, enfim, ser criativo, ser original não é, obviamente, um estalar de dedos, e, portanto, a inteligência artificial pode-nos ajudar aqui a fazer quase que o desbloqueio e a ultrapassar a folha em branco. Depois, integrar esta originalidade e esta exclusividade, ou seja, transformar isto em conteúdo que é articulado, por exemplo, com dados, com estatísticas, com relatórios, com
pesquisa e investigação, e depois com testemunhos, provas sociais, experiência e por aí fora. E efetivamente aqui uma outra coisa que é a ideia de que se transforma os trabalhadores em influencers, ou aquilo que se fala de advocacy por parte dos trabalhadores. O LinkedIn, por exemplo, permite-nos fazer isso. Nós podemos fazer uma publicação no LinkedIn e escolher entre publicá-la ou sugeri-la aos trabalhadores para que a publiquem. E, portanto, aqui já é a pensar nesta lógica de transformar os trabalhadores em influenciadores da própria empresa ou da marca em que trabalhem. E, finalmente, também criar conteúdo visual original. Criar conteúdo sem ter um pensamento visual e sem pensar neste elemento visual acaba por ser perigoso, porque nós estamos a dar uma resposta àquilo que as pessoas hoje em dia pesquisam e gostam e querem consumir. No entanto, normalmente marketing acaba por ter aqui que se aliar então a tudo que é gráfico ou visual e garantir que temos aqui uma estratégia articulada e bem pensada. Tendo em conta aquilo que eu vos estava a dizer, temos aqui uma sigla que, entretanto, ficou bastante conhecida, ou que tem vindo a ser mais falada, e que tem a ver com a ideia de que nós temos de criar conteúdo que seja capaz de transmitir 4 coisas fundamentais: autoridade, confiança, experiência e competência, essencialmente. E como é que eu posso fazer isto? Por exemplo, olhar para o nosso website e perceber se nós temos coisas como prémios, distinções, testemunhos, história da empresa, onde é que estamos, ou qual é que é a nossa localização, ou localizações, contactos, saímos na imprensa, desculpa, se sim, se não, em que meios de comunicação, ter aqui os logos, por exemplo, de clientes, que tipo de conteúdo é que publicamos, se temos políticas internas e externas, enfim, perceber, fazendo aqui uma auditoria ao website, se nós somos capazes então de fazer esta transmissão de competência, de autoridade, de experiência, e isto também noutros canais, como por exemplo as redes sociais, ou sobretudo as redes sociais, que são cada vez mais importantes para gerar tráfego, notoriedade e eventualmente, esperamos nós, vendas. Aqui temos só um exemplo, e efetivamente aquilo que nós temos de pensar é que de facto tudo isto acaba por ser exponencial e exponencial com a inteligência artificial, e a inteligência pode nos ajudar a criar aqui uma série de coisas, mas a inteligência artificial não é capaz de nos dar uma experiência ou uma relevância ou uma autoridade que nós não temos. E, portanto, temos aqui sempre de ter esse cuidado para sabermos gerir tudo direitinho. Depois, fazer a edição humana e verificação de factos. O que é que isto quer dizer? Um dos resultados polémicos que surgiu há pouco tempo era esta ideia de comer pedras para alguma coisa, que eu já não sei o que era. E nós, em princípio, conseguimos perceber imediatamente que aquilo que está a ser dito não faz sentido, não é verdade, e em princípio não devemos fazer. Mas muitas vezes isto não é assim tão óbvio. Portanto, quando nós temos resultados, temos que ter sempre esta edição humana e verificação dos factos, e ter sempre este papel de editor, quase, essencialmente. Depois, também dar-vos aqui uma outra coisa, que é... Eu não vos queria mostrar isto, que é, efetivamente, o que é que está a mudar em termos de pesquisas, em termos de resultados. Não vos vou mostrar o vídeo agora, porque prefiro vos mostrar uma outra coisa, e que é o exemplo de uma mudança que se espera que vá acontecer, como eu estava a dizer primeiro, nos Estados Unidos, e depois transversalmente em diferentes localizações, e depois acabar, obviamente, por estar em todo lado, e que é efetivamente o lado esquerdo o que ainda acontece em termos de resultados, e o que se espera que vá acontecer em termos de resultados. Ou seja, qual é que é a ideia? Era aquilo que eu vos dizia, que é, ser mais visual, 2, passar os resultados orgânicos ainda mais para baixo, e 3, tudo o que é informativo, fazer com que a pessoa não tenha efetivamente grande necessidade de clicar em algum sítio ou em algum link para ir para a fonte de informação. Portanto, vê no motor de busca e prossegue. Aquilo é um exemplo de motor de busca, não de ferramenta de inteligência artificial.
Depois falar para a inteligência artificial como se fosse a falar para uma pessoa, ou seja, tradicionalmente nós temos a tendência, quando estamos a escrever, para complicar, para sermos mais refinados, mais polidos, utilizar palavras ou uma forma que não, falar, que não é a que usamos quando falamos, e, portanto, simplificar. Ser simples, claro, sem grandes floreados, ser direto e, efetivamente, ser muito específico sobre aquilo que nós queremos e pretendemos. Sobre a otimização e o SEO, aquilo que eu vos dizia, neste momento nós ainda não sabemos muito bem qual é que vai ser o impacto. Aquilo que se vai desconfiando é que, efetivamente, não vão ser sequer todas as palavras-chave que vão ter um impacto pela inteligência artificial. Aquilo que se espera é que cerca de 30% das palavras-chave neste momento possam ser efetivamente diretamente impactadas pela inteligência artificial nos resultados que são dados quando utilizamos uma dessas palavras-chave dentro dos 30%, e as restantes ainda vai demorar algum tempo. Aqui podem ser semanas, meses, não acredito que seja muito mais do que isto, até haver aqui de facto maior capacidade de abarcar todas as palavras-chave, mas efetivamente neste momento ainda não se sabe muito bem o que vai acontecer. Aquilo que nós sabemos que podemos fazer é utilizar a inteligência artificial para fazer brainstorming, para perceber eventualmente e mapear as palavras-chave, pedir ajuda em termos de otimização e, claro, por exemplo, fazer uma coisa que é importante para todas as pessoas que fazem marketing, que é estar sempre a analisar eventualmente a concorrência e perceber o que é que está a acontecer e o que é que está a ser feito pela concorrência. Aqui tenho só um exemplo de como é que nós podemos desafiar o ChatGPT com mais instruções para os resultados que nos vai ser dado. Por exemplo, peço uma descrição para TikTok e depois digo, adiciona mais 20 palavras a esta lista. Depois digo, constrói agora uma lista para esta palavra-chave em específico. Utiliza as palavras-chave X e X para escrever 5 artigos de blog. Agora reescreve os artigos de blog, mas eu quero que tenha aqui um toque mais de humor e até posso dar o nome do humorista que acho que pode servir como fonte de inspiração. E assim sucessivamente. Portanto, aquilo que vos dizia, brincar permanentemente. Depois, agora para encerrar, quero-vos só mostrar, eventualmente já devem conhecer, que é o exemplo de uma influencer que não existe, que é gerada artificialmente, mas que já gera, inclusive, bastante dinheiro e que tem vindo a crescer imenso em termos de seguidores e de tudo o que é das métricas que os influencers normalmente querem sempre garantir que são as melhores possíveis, interação, alcance, tudo isso. E depois, aqui um outro exemplo, que é a primeira jornalista ou apresentadora gerada por inteligência artificial, portanto a Alba também não existe, foi gerada por inteligência artificial e foi apresentadora, se não estou em erro, ou é apresentadora num reality show aqui ao lado, em Espanha. E com isto termino aqui então a apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Isto é tudo assim um bocadinho overwhelming, pelo menos para mim, que não estou na área do marketing digital e que, portanto, vou apanhando assim alguns pontos, mas, por exemplo, a mim preocupa-me bastante essa questão dos direitos de autor, não é? E como é que podemos salvaguardar que estamos a cumprir, digamos assim, que estamos a respeitar, quando não sabemos bem, não é? Que fontes é que a inteligência artificial usou, onde é que foi buscar aquele conteúdo, como é que podemos salvaguardar que de facto há ali direitos de autor ou não, mas não sei, se calhar estou a sair aqui um bocadinho do. Não, isso é na realidade é uma das grandes questões, não é? A União Europeia, inclusive, já fez legislação sobre isso agora há muito pouco tempo, há pouquíssimos dias, porque essa é uma das grandes preocupações e existem várias pessoas já a colocar processos em tribunal por causa disso. Porque Há um vazio, mas ainda há um vazio legal, não é? Porque a lei, a justiça vai atrás, corre atrás Sim, exatamente, da exatamente. tecnologia. Aquilo que acontece é que há algumas ferramentas, os motores de busca não têm provavelmente esse problema, porque em princípio será sempre possível ir atrás de informação por causa dos links e tudo mais. Aqui o grande desafio é muito mais as aplicações de inteligência artificial, ou as ferramentas só de inteligência artificial, mas existem algumas que nos dizem inclusivamente a fonte no final dos resultados. E portanto há algumas
sobretudo aplicações que são desenvolvidas ou por universidades ou por centros de investigação acabam por ter mais esse cuidado, mas existem também outras. A Nova é uma aplicação de inteligência artificial que acaba por fazer isso também com algum cuidado e que no fim diz esta informação veio ou foi retirada. Provavelmente não diz todas as fontes, deve dizer as prioritárias. Mas já há ali, de certa Mas há forma, alguma conteúdo preocupação. descritivo, Sim. digamos assim, não é? Por exemplo, a Lisa estava aqui a perguntar, não é? Estas questões do conteúdo falso, porque nós, falso ou errado, porque já nos apercebemos que de facto as respostas não são assim verdades, Sim. não podemos assumir que estamos a conseguir chegar às respostas certas ou ideais, não é? Temos sempre que questionar e ter sempre essa mente crítica para rever tudo, não é? O ideal seria sempre rever, ir novamente ao Google, Uhum. num trecho e perceber se aquilo que está a ser dito ali é verdade, se nós não dominarmos a informação. E depois, efetivamente, é ter sempre esse olhar um bocadinho desconfiado daquilo que está a ser dado. É um bocadinho mesmo, durante muito tempo, sobretudo no início, a informação que estava na Wikipédia era quase usada sem grande preocupação, até que se percebeu que, efetivamente, pode não ser assim tão fidedigno quanto isso que está ali, não é? Ou que nós estamos a ver nas redes, também é a mesma coisa. E, portanto, a informação que nos dá a inteligência artificial, tendo em conta que ela vai buscar informação à internet, ou que está disponível na internet, muito do que está disponível não é necessariamente verdade. E, portanto, é ter sempre essa perspectiva de que aquilo que eu estou a ver pode ser errado e, portanto, deixa-me sempre confirmar, deixa-me sempre verificar, a verificação dos factos, se quisermos. Temos que ter os nossos filtros, não é? Muito Sim, bem ativados também, os filtros humanos. exatamente, sim. Desconfiar sempre, em princípio. Exatamente. Para fecharmos, pergunto a todos se têm alguma questão que queiram colocar agora. Entretanto, também aproveito aqui em jeito de conclusão para perguntar ao Ricardo assim que recomendações ou que orientações para os profissionais e para as organizações que estão a ficar também cada vez mais atentos a esta área e a querer pôr as mãos na massa, não é? Entre aspas, aqui na inteligência artificial. Por onde é que acha que deveriam começar? Que recomendações é que daria? Que cuidados a ter? Sim, um bocadinho aqui de algum apoio, digamos assim. Sim. Essencialmente, 3 ou 4 recomendações importantes. A primeira será sempre garantir que existe um planeamento, ou seja, que o departamento ou que a função específica de marketing de conteúdo tem efetivamente uma estratégia, sabe o que é que quer, sabe o que é suposto fazer, quais são os objetivos, as métricas, e, portanto, a partir desse planeamento, só depois é que se produz bom conteúdo, em princípio, saber qual é que é o caminho por onde estamos a ir. Depois, tentar evitar ter ferramentas muito dispersas e saltitar de ferramenta para ferramenta. Ou seja, esse trabalho deve ser feito inicialmente de testar, de perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz, sobretudo em equipas maiores, depois um bocadinho quase que limitar e definir quais são as ferramentas a serem utilizadas, porque inevitavelmente diferentes ferramentas, diferentes resultados, e portanto temos aqui quase que as ferramentas de trabalho interno. Depois, não usar a inteligência artificial para nos substituir, mas sim para nos ajudar. É muito normal, sobretudo quando trabalhamos em marketing, ou ter muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, ou cairmos na tentação de, se calhar, até fazermos mais um bocadinho do que aquilo que fazíamos e utilizamos a inteligência artificial. E, portanto, é perfeitamente normal, mas pode ser perigoso aqui pela questão de não estar a acrescentar nada de novo, de nos poder prejudicar mais do que beneficiar. Hoje em dia, ser autoridade acaba por ser bastante o objetivo e difícil, e, portanto, se nós cometermos alguns erros, pode ser um bocadinho meter o nosso trabalho por água abaixo. Portanto, ser rigoroso. É logo penalizador, não é? Porque ninguém vai perdoar. Exatamente, exatamente. E depois, claro, ser criativo, ser original e utilizar a experiência da empresa, ou seja, testemunhos, histórias que aconteceram, estudos de caso, sempre que possível fazer aqui um bocadinho trazer essa voz humana para o conteúdo, para mostrar que aquilo é só nosso, efetivamente, e evitar que estejamos todos a produzir conteúdos em cima dos outros. E tudo muito semelhante, quase que sem caráter, não é? Ou sem alma. E, portanto, manter a diferenciação é trazer sempre o fator humano para a equação, é isso? Exatamente, exatamente, exatamente.
Muito bem. Ricardo, muito obrigada uma vez mais por esta excelente partilha, por este conteúdo tão rico. Aproveitamos também para partilhar aqui com o nosso público que temos um pequeno curso online em direto sobre o marketing digital, onde o Ricardo já inclui esta componente também da inteligência artificial, que inclusive está a estudar e está a aplicar, não é, na organização onde é responsável por esta área. Portanto, quem quiser saber mais também nos pode encontrar os cursos pelos quais é responsável aqui no nosso plano de formação. E, portanto, muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui consigo e com todos os participantes aí desse lado. Por isso, vemo-nos noutro webinar aberto sobre temas análogos com o Ricardo e com outros especialistas. Um abraço a todos e continuação de bons projetos.